A mente não abandona aquilo que compreende. Ela abandona aquilo que a cansa. Charles Francis Haenel observava que toda desistência começa muito antes da ação externa cessar. Ela começa no acúmulo silencioso de tensão interna. Essa tensão surge quando o indivíduo tenta sustentar um comportamento sem ter organizado a causa mental que o sustenta. A mente humana busca economia. Ela se afasta naturalmente de processos que exigem gasto contínuo de energia sem retorno interno imediato. Quando persistir se torna pesado, não é porque o objetivo é grande demais, mas porque a mente está sendo forçada a operar contra sua própria estrutura. Haenel ensinava que a vontade é um recurso limitado. Ela foi feita para iniciar, não para sustentar. Quando alguém depende da vontade para continuar, já está caminhando em terreno instável. A persistência baseada em vontade precisa ser reativada todos os dias. Ela exige lembretes, discursos internos, estímulos externos. E tudo o que precisa ser constantemente reativado, eventualmente falha. Haenel via isso com clareza. O estudante que luta para manter o foco ainda não compreendeu o princípio, porque a compreensão verdadeira substitui a necessidade de esforço. Aqui está um ponto decisivo. A mente desiste quando percebe contradição entre o que está sendo exigido dela e o que ela reconhece como coerente. Persistir sem esforço só é possível quando o propósito deixa de ser uma tarefa e passa a ser uma extensão natural do modo de pensar. Enquanto houver conflito entre desejo e crença, a mente cria fricção. E fricção gera desgaste. É por isso que tantas pessoas se culpam por não serem disciplinadas. Mas Haenel jamais culpava o indivíduo. Ele investigava a estrutura mental que o indivíduo havia construído. Quando a estrutura está desalinhada, nenhuma quantidade de força de vontade é suficiente. A mente não se mantém em algo que ela percebe como artificial. Haenel ensinava que o caminho correto não é empurrar a mente para continuar, mas remover a resistência que a faz querer parar. E resistência não se remove com esforço. Ela se dissolve com entendimento. Quando a mente entende a relação clara entre causa interna e efeito externo, ela não abandona o processo, porque abandonar passaria a ser ilógico. Persistência sem esforço é o estado no qual a mente não precisa ser convencida diariamente. Ela já decidiu. E decisões internas profundas não precisam ser reavaliadas constantemente. Elas permanecem. Charles Francis Haenel não treinava pessoas para repetir ações. Ele treinava mentes para habitar estados. A diferença é sutil e decisiva. Um comportamento precisa ser lembrado. Um estado precisa apenas ser mantido. Quando a persistência é ensinada como ação repetida, ela depende de memória, motivação e vigilância. Mas quando a persistência emerge como estado interno, ela opera mesmo quando a mente não está pensando sobre ela. Haenel compreendia que a mente subconsciente não responde a ordens. Ela responde a condições predominantes. Aquilo que se torna condição se torna automático. É por isso que ele insistia tanto na qualidade do pensamento sustentado e não na quantidade de esforço aplicado. Persistência sem esforço nasce quando o indivíduo estabelece um ambiente mental coerente, no qual desistir não encontra espaço para se formar. Aqui está um ponto que poucos percebem. A desistência não é uma escolha ativa, ela é uma perda de coerência interna. Quando o pensamento dominante é estável, a mente não oscila, ela segue. Haenel ensinava que a mente busca continuidade naturalmente. Ela resiste à ruptura. Mas quando o indivíduo muda constantemente de estado interno, ora confiante, ora duvidoso, ora alinhado, ora tenso, a mente perde referência. E onde não há referência, não há persistência. Por isso, Haenel nunca separava persistência de clareza mental. Persistir não é continuar apesar da dúvida. É continuar porque a dúvida já não encontra solo fértil. Considere alguém que deseja escrever um livro. Nos primeiros dias, a motivação é alta. Há entusiasmo, planejamento, disciplina rígida. Mas a cada página difícil surge tensão. A mente começa a negociar.
talvez amanhã, talvez não seja o momento certo. A desistência não acontece de uma vez. Ela começa como fricção interna. Agora, observe o mesmo cenário sob o princípio correto. Em vez de depender de motivação diária, essa pessoa organiza primeiro o estado mental. Ela não tenta escrever com intensidade. Ela estabelece uma imagem simples, clareza constante, postura de autor, continuidade natural. Todos os dias retorna a esse estado antes da ação. Não para se forçar a escrever, mas para alinhar a mente com a identidade que escreve. Aos poucos, algo muda. Escrever deixa de ser tarefa. Passa a ser extensão natural do estado assumido. A persistência não nasce da cobrança, nasce da coerência. E quando a coerência se estabelece, parar se torna mais estranho do que continuar. Quando o estado interno está bem estabelecido, o comportamento se ajusta sem luta. A ação deixa de ser algo a ser empurrado e passa a ser uma consequência inevitável. Persistência, então, deixa de ser algo que você faz. Ela se torna algo que você é enquanto age. Esse é o segredo que poucos entendem. Não se persiste em direção a um objetivo. Persiste-se a partir de um estado mental já organizado. Enquanto o indivíduo tenta chegar lá, a mente permanece em deslocamento. Mas quando o indivíduo habita o estado, o movimento acontece sem fricção. Hanel chamava isso de permanência consciente. Não é rigidez, é estabilidade, não é tensão, é coerência. E coerência é a base de toda continuidade verdadeira. Existe uma armadilha silenciosa que quase todos caem, a armadilha de tentar ser consistente. Charles Francis Hanel compreendia que o esforço para manter a consistência já é, em si, um sinal de instabilidade interna. Porque aquilo que é natural não exige vigilância constante. Quando alguém diz a si mesmo, eu preciso ser mais consistente, o que está sendo revelado não é força, mas desalinhamento entre pensamento e estado. A mente percebe quando está sendo forçada a sustentar algo que ainda não foi integrado. E sempre que a mente percebe coerção, ela cria resistência. Essa resistência não é barulhenta, ela é silenciosa. Ela se manifesta como adiamento, esquecimento, cansaço mental. Hanel ensinava que a consistência verdadeira não nasce da repetição mecânica, mas da estabilidade do centro mental. Quando o centro está instável, nenhuma quantidade de repetição gera continuidade. É por isso que muitos começam com intensidade e depois desaparecem. Não porque faltou disciplina, mas porque tentaram sustentar uma forma sem antes consolidar o conteúdo interno. A mente não se sustenta em estruturas vazias. Persistência sem esforço acontece quando o indivíduo deixa de monitorar o próprio comportamento e passa a organizar o pensamento dominante. Aqui está um ponto crítico do ensinamento de Hanel. O pensamento que você vigia demais não está seguro dentro de você. Aquilo que precisa ser constantemente checado ainda não se tornou convicção. E convicção não nasce de repetição forçada. Ela nasce de clareza profunda. Quando a mente compreende plenamente o porquê, o continuar se torna automático. Hanel sabia que o verdadeiro erro não está em desistir, mas em tentar continuar sem ter eliminado a contradição interna. Enquanto houver conflito entre o que você pensa conscientemente e o que você aceita subconscientemente, a persistência será frágil. É por isso que tentar ser consistente falha, porque mantém o foco no efeito e não na causa. A consistência não é um comportamento a ser imposto. Ela é um reflexo da ordem interna. Quando a ordem está estabelecida, o movimento se repete sem esforço. Quando não está, qualquer tentativa de persistir gera desgaste. Hanel não ensinava controle rígido da mente, ele ensinava harmonização. E uma mente harmonizada não oscila entre avançar e recuar. Ela avança porque não vê razão para recuar. Persistência sem esforço é, portanto, o resultado natural de uma mente que parou de lutar consigo mesma. Existe um instante específico, quase imperceptível, em que a persistência deixa de ser uma escolha e passa a ser um estado inevitável. Charles Francis Hanel conhecia bem esse ponto.
Ele não o descrevia como motivação, nem como disciplina elevada. Ele o reconhecia como integração mental completa. Nesse instante, algo muda silenciosamente. A mente para de perguntar se deve continuar. Ela já sabe. O esforço desaparece porque não há mais conflito interno. Não existe mais uma parte da mente tentando avançar enquanto outra resiste. Tudo se alinha. Hanel ensinava que o esforço só existe enquanto há divisão. Quando a divisão termina, o esforço se dissolve. É por isso que pessoas verdadeiramente persistentes não parecem lutar. Elas não fazem discursos sobre constância. Elas simplesmente seguem. Nesse ponto, desistir se torna mais difícil do que continuar. Não por medo, não por pressão, mas por incoerência interna. A mente integrada não suporta a ruptura. Aqui está o segredo que poucos entendem. A persistência sem esforço não é criada pela repetição do fazer, mas pela permanência do ser. Quando o estado interno se estabiliza, o comportamento se torna previsível. Hanel sabia que quando alguém alcança esse nível, não precisa mais vigiar hábitos, nem se cobrar, nem se pressionar. O movimento continua mesmo em dias silenciosos, mesmo sem emoção, mesmo sem reforço. Esse é o clímax do ensinamento. O momento em que você percebe que não está mais tentando sustentar algo. Ele está se sustentando sozinho. Você não empurra mais a mente, você a acompanha. E nesse ponto, algo profundo acontece. O tempo deixa de ser um inimigo. Persistência sem esforço não depende de intensidade, ela depende de estabilidade. E estabilidade não grita, ela permanece. Hanel chamava isso de domínio silencioso. Não é controle rígido, é alinhamento total. Quando esse alinhamento ocorre, não existe mais a pergunta: vou continuar? A única pergunta possível passa a ser: como isso poderia não continuar? Esse é o ponto em que a persistência se torna inevitável. A partir deste ponto, não há nada a forçar. Não há técnicas a repetir. Não há comportamentos a vigiar. O ensinamento já cumpriu seu papel se algo em você parou de lutar. Charles Francis Hanel nunca pediu que o estudante se tornasse rígido. Ele pediu que se tornasse coerente. E coerência não exige esforço. Ela exige presença. Se, ao retornar às suas atividades, você perceber que a mente não oscila como antes, que a dúvida perdeu força, que o impulso de abandonar se dissolveu silenciosamente, então a persistência já se integrou. Não tente observar isso. Não tente medir. A mente integrada não precisa de confirmação. Hanel ensinava que o verdadeiro progresso não é percebido em momentos de entusiasmo, mas na ausência de conflito. Quando continuar se torna mais natural do que parar, o trabalho está feito. A partir daqui, o estudo não é mais intelectual. Ele se torna existencial. Você não carrega a persistência consigo. Você se move a partir dela. E se, em algum momento, o estado parecer distante, não lute para recuperá-lo. A luta recria a divisão. Apenas lembre, a persistência verdadeira não vem do esforço, mas da ordem interna restabelecida. Essa lembrança é suficiente. Se este capítulo encontrou algo em você, permaneça em silêncio por alguns instantes. Não para pensar, para sentir a estabilidade que se formou. Se desejar continuar esse estudo com clareza, profundidade e fidelidade aos princípios originais, acompanhe os próximos capítulos desta série. Não por obrigação, mas por afinidade interna.